Arena Celestial, Terrarium. Um lugar repleto de ouro e tesouros sem fim. Uma torre cheia de esperanças e sonhos. Aqueles que sobem essa torre são chamados de jogadores. Prota questiona, confuso: jogador? Arthur responde, dizendo que Nag e Jin também são jogadores. Logo em seguida, completa rapidamente: e finalmente você. O prota nervoso pergunta se ele é um jogador como eles. Arthur confirma com tranquilidade: sim. Prota grita, desesperado, perguntando por que ele. Arthur parece não entender, enquanto o prota continua, tomado pelo medo. Por que tinha que ser ele? Por que enfrentar inimigos como Nag? Em meio ao desespero, ele grita: quem é você para decidir isso? Arthur o encara e responde calmamente: decidir? Não foi você quem fez o contrato? O prota fica confuso. Arthur o provoca, repetindo suas palavras: eu vou acabar com aquela garota Nag, ou algo assim, não foi? E continua: antes de qualquer coisa, você devia se tornar um jogador e subir a torre, não? O prota nervoso e assustado retruca: tudo isso só por causa de um mísero comentário. Arthur, irritado, responde com a mesma pergunta: um mísero comentário? Você devia ter pensado melhor antes de escrever. Logo em seguida, começa a rir. Brincadeira. Prota confuso repete: brincando? Arthur explica que não vai forçá-lo e que ele tem a opção de desistir, mas logo comenta que não sabia que ele queria voltar à realidade. O prota fica em silêncio, refletindo. Realidade? O lugar cheio de pessoas que não fizeram nada além de me menosprezar. Ele pensa: voltar para um lugar assim? Então olha para Arthur e diz: Deus, não. Arthur, se eu derrotar o primeiro colocado, o que eu ganho? Arthur sorri. Qualquer coisa. Os dois se encaram e se cumprimentam, selando o acordo. O prota aceita. Pelo menos vou tentar. Arthur continua, dizendo que vai enviá-lo de volta para a torre, e adverte que essa será a última vez que o salvará, e que se isso acontecer de novo, as coisas vão ficar complicadas. Então tome cuidado, conclui Arthur. O proto logo grita para ele esperar, e pergunta se ele vai mandar ele sem nada. Arthur responde com um sim, e daí, Prota continua, dizendo que isso é muito irresponsável para um deus, e cita que mesmo em Pokémon, eles te dão algo para começar. E pede que pelo menos lhe dê alguma coisa. Arthur diz que não tem nada para dar para ele. E nesse momento, a espada dele se estressa e volta à sua forma física. E pergunta para o Prota se ele acha que é amigo de Arthur. O Prota fica num cagaço, dizendo que aquela sensação é familiar. A garota diz para ele ser respeitoso. O Prota se ajoelha, dizendo sim, senhora. Arthur, vendo isso, começa a rir, dizendo que eles são muito engraçados, e conclui algo. E logo diz ao Prota que ele queria algo, não é? Então ele logo conclui que é para ele levar ela. A garota se assusta, e o Prota fica com uma cara de bosta. Os dois logo gritam. A garota logo começa a gritar, falando que não quer ir. De preferência, não quer ir com um idiota desses. O Prota logo retruca, dizendo que não quer ir com uma vadia como ela. Tá escrito isso aí. Arthur logo diz para eles relaxarem e diz que já foi decidido. Arthur continua e diz boa viagem. E grita dizendo que o nome dela é Excalibur. Continua dizendo que mesmo que ela seja assim, ela ainda é uma espada. E que é uma espada lendária, que ele mesmo fez. E que com certeza ela irá ajudar ele. Então eles logo são enviados e caem como um raio, da mesma forma de quando ele caiu na frente de Nag. O Prota pergunta se a Excalibur está ali e pensa, mas que nome idiota. A Excalibur fica desesperada e grita se perguntando que porra está acontecendo. Novamente, está escrito isso. O Prota questiona em sua mente. Ela virou uma criança. A Excalibur lacrimeja na sua frente. E o Prota se pergunta o que há de errado com a aparência dela. A Excalibur grita com ele, dizendo que é culpa dele,
e mete um chutão na cara dele. Arthur aparece de fundo, falando que esqueceu de dizer algo pra eles. Eles estão em um lugar desconhecido e dizem que parece que alguém morava ali. Arthur novamente aparece de fundo, dizendo que não seria divertido mandar eles para um lugar aleatório, e por isso fez um tutorial. Enquanto a Excalibur grita com Prota, um homem gigante, com uma pele de lobo vermelha, aparece. O Prota paralisa de medo, e enquanto grita com Prota, ela não percebe que tem alguém atrás dela. O Proto logo grita para ela ter cuidado. Ela percebe e desvia do soco. Rapidamente, o homem continua desferindo socos rápidos. Ela consegue desviar de alguns, mas recebe um golpe de raspão. O homem logo soca o chão novamente, mas ela desvia e vai para longe. O Prota pergunta se ela está bem, e ela responde que não o percebeu vindo atrás dela. Prota logo pergunta quem é ele e o porquê dele estar atacando eles. Ele responde com outro questionamento, dizendo que era isso que ele queria perguntar. Vários homens de pele vermelha se revelam como a Guilda dos Ladrões. O homem gigante da pele vermelha também se revela como o Lobo Vermelho, da classe Monge. Ele também é um jogador. Ele grita para os capangas capturarem a garota primeiro. O Prota, se cagando, pergunta o que deveriam fazer. A Excalibur manda ele calar a boca. Alguns segundos depois, ela diz que não há outra maneira e grita para ele segurar firme. O Prota fica confuso e em frente a ele, Excalibur se transforma em meio a chamas e virando uma espada, indo em direção à mão do Prota. Os ladrões ficam surpresos e o chefe deles cita que ela é uma arma de ego. O Prota diz que com isso eles podem ganhar. O homem confuso diz espera, e no fundo vemos Arthur dando uma risada. Quando voltamos para o Prota, vimos que a espada está quebrada. O Prota, se tremendo todo, diz que estão fodidos. É o que está escrito.